Toda vez que a gente fala sobre fisioterapia, alguém diz assim: ah, você caiu, você machucou, você fez uma cirurgia, você não sei o que e tal. Mas eu sei que não é só exatamente assim, né? Então, por exemplo, a pessoa tem problema de postura, né, e às vezes sente dores, não sabe por quê e tal, que muitas vezes o que vai solucionar aquilo é um tipo de fisioterapia. Como eu sou um analfabeto nesse assunto, né, eu vou começar bem basicão aqui a nossa conversa, né? A fisioterapia pode ser utilizada a partir de onde, de como, né? Porque tem gente que nem sonha isso. Eu, por exemplo, sou um. Agora há pouco, alguém falou assim, ó, tem um tipo de fisioterapia que ajuda na digestão. Ele falou assim, ó, isso aí já é com outra pessoa. Eu entendo mesmo, é de fisioterapia. Mas para a gente ter uma ideia aqui do que é a fisioterapia. E como a gente vai fazer um podcast, um bate-papo, eu gostaria que isso fosse o mais elucidador possível, né? Então, a bola está contigo. Certo. Hoje eu sou um ótimo ouvinte. Não, certo. A fisioterapia, eu costumo dizer que ela é dividida em 3 grandes áreas. A área da neurologia, que você nem chegou perto de falar dela. Uhum. A área da fisioterapia cardiorrespiratória, que mexe com o pulmão e coração, o sistema cardiovascular. E a parte musculoesquelética, que é o que você tem a visão da fisioterapia. Para você ter uma ideia do meu analfabetismo nesse assunto. Mas eu estou dizendo que essas 3 áreas, grandes áreas, não quer dizer que não tenha outras, né? A fisioterapia tem diversas áreas. Tem a parte de estética, tem a parte de trabalhar com oncologia, com doenças relacionadas a câncer, né? A fisioterapia ela é bem vasta, né? Então vamos dizer assim que se você pegar dentro da medicina, as áreas da medicina, a fisioterapia tem abordagens específicas também. Mas essas 3 grandes áreas, da parte neurológica, cardiorrespiratória e ortopédica, pedaços dessas áreas vão complementando as outras e formando as outras especialidades. Quando você comentou a parte do sistema gastrointestinal, que é parte do funcionamento, por exemplo, da digestão, a fisioterapia em si não trabalha muito, mas existem especialidades dentro da fisioterapia, no caso que eu também sou osteopata, e aí a osteopatia trabalha bastante essa parte da digestão. O que é osteopatia? Sem você perder o seu raciocínio, só para a gente... o que é exatamente a osteopatia? Essas perguntas, eu vou tentar ser objetivo, mas... E depois você vai voltar no seu raciocínio. Que essas... explicar de uma forma simples eu acho um pouco complexo. Mas, não precisa ser simples, não. Pode complicar. A osteopatia ela foi criada nos Estados Unidos por um médico. E então, assim, na época, até o nome dá uma referência ao sistema ósseo, né? Sistema músculo-esquelético. Osteopatia. Patia é doença e ósteo seria o sistema músculo-esquelético. Mas no início, quando ela foi criada, ela é por Under Taylor Still, né? Só para dar os créditos para quem criou. Ela abordava mais o sistema musculoesquelético, mas com o tempo, outros alunos foram aprendendo com o Still e foram desenvolvendo a profissão. E então a osteopatia ela passou da redução de manipular articulações, por exemplo, daqueles estralos que vocês conhecem, do sistema musculoesquelético, passou a abordar outras áreas. Então, a osteopatia trabalha muito com o sistema musculoesquelético, trabalha muito com o sistema visceral, que nós chamamos. Então, todas as vistas você pode pensar. Útero, ovário, bexiga, intestino, estômago, coração, pulmão, fígado. Trabalha com tudo, mas de uma forma sistêmica, né? Por isso que acho que essa conversa vai ser boa, que eu vou conseguir explicar um pouco mais como a gente atua dentro desses órgãos, mas também com as suas limitações, né? Não adianta você achar que chegou com, sei lá, com uma esteatose hepática, que é gordura no fígado, e eu vou fazer osteopatia e esse fígado vai ficar limpo. Não é bem assim que funciona, mas a gente tem uma abordagem muito importante também. Então vamos voltar. Isso foi um parêntese que a gente abriu, porque eu odeio fazer isso, odeio quando outras gente que está entrevistando, batendo papo, façam isso, né? Porque corta o raciocínio, mas você estava explicando, então você tem a fisioterapia cardiorrespiratória, tem a neurológica e tem a
a músculo esquelético e a tal. parte ortopédica. Então, vai nessa sequência. Nós vamos chegar lá e você vai ter uma oportunidade única de falar sobre osteopatia. E é o que eu trabalho hoje. Então, para mim, Ok. é um assunto que eu gosto muito. Mas eu vou dar o exemplo da pandemia agora do Covid, né? Então, é um assunto recente que mobilizou o mundo inteiro. E os fisioterapeutas foram fundamentais dentro dos hospitais, principalmente na UTI, porque essa parte da fisioterapia cardiorrespiratória, o Covid influenciava muito, né, afetava muito os pulmões. E quem faz a modulação dos equipamentos de ventilação mecânica, que é o aparelho que faz o paciente respirar, é o fisioterapeuta. O tradicional respirador, né? Isso, e aí muitas pessoas não sabem disso, né? Que o fisioterapeuta que modula esse aparelho. Então, tanto essa parte de modulação, quanto a parte de higienização brônquica, que é limpar os pulmões mesmo da secreção, que é o famoso catarro que vai formando durante problemas respiratórios, É o internações. fisioterapeuta? É o fisioterapeuta, faz a aspiração. Eu não sabia disso, entendeu? Tô te falando. E os alvéolos, né, que são as unidades funcionais do pulmão, que é uns saquinhos que recebe o ar e faz a troca gasosa, e eles podem ir colapsando também, e quem faz essa expansão também é o fisioterapeuta com exercícios respiratórios. Ou seja, foram fundamentais nesse período tenebroso da nossa história. Tanto é que a fisioterapia cresceu muito depois da pandemia. Alguns pontos marcantes que vão fazendo a profissão crescer. Por exemplo, as Olimpíadas. A parte esportiva fez a fisioterapia crescer muito. Agora, infelizmente, com a pandemia, a fisioterapia também cresceu muito. Então, essas situações vão acontecendo e a profissão vai aproveitando, né, para ir desenvolvendo. Eu sou do tempo, você está falando, eu sou do tempo que fisioterapeuta era chamado de massagista. Justamente. Eu não tenho vergonha de saber fazer massagem, inclusive. Claro. Eu sou professor parte de universidade, né? E eu converso com meus alunos. É um método importante no tratamento com as suas limitações. Mas eu acredito muito no toque. Então, quando você encosta numa pessoa, num paciente, principalmente sem luva, para você ter essa troca, é um recurso terapêutico potente. Né? A gente estava até conversando recentemente sobre isso. A sua intenção de tratar, o seu toque, essa troca é importante. Então a massagem ela entra dentro dessas técnicas que você acaba gerando uma influência no tecido ali que pode ter bons resultados. Só abrindo um parêntese, eu não sou fisioterapeuta, nunca fui, não entendo nada disso, mas eu vou te dizer uma coisa, quando você toca em alguém e a sua mente quer para aquela pessoa, o seu espírito, o seu ser espiritual quer para aquela pessoa o melhor que há, amigo, você passa ali um remédio que é fundamental. Certeza. E você tem essa experiência todo dia, né? Assim, o toque vamos dizer que é o principal ferramenta do fisioterapeuta, mas essa troca que a gente tem com o paciente, de conversar, de saber orientar, isso também é fundamental. Então, assim, é bem complexo você tratar uma pessoa. Parece que é técnico, você só chega lá, aprendeu aplicar um ultrassom, ou fazer uma técnica de manipulação, mobilização tecidual, mas no fim é algo muito mais complexo de um relacionamento entre terapeuta e paciente. Ou seja, quando você vai atender uma pessoa, você passa primeiro pela tentativa de conhecer aquela pessoa e reconhecê-la como ser humano. Justamente, e essa troca ela não acontece só na avaliação, né? A avaliação, aquele primeiro momento, é quando você tem a primeira impressão do que aquela pessoa é de verdade, mas com o passar do tempo você vai criando um vínculo, né, uma conexão maior, e a pessoa ela vai contando situações que ela não contaria na primeira sessão, e aí você vai entrando no mundo dela. Aí essa troca fica muito maior e o resultado também. Se você consegue ir para o mundo dela, é óbvio que você vai conseguir mudar coisas, né? Agora, se você não consegue entrar, como é que você vai mudar? Justamente. Não? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, quando, por exemplo, em alguns momentos, né, por algum motivo, tive que fazer fisioterapia, a primeira coisa que eu escutava é o seguinte: relaxa. Tipo assim, relaxa. Tipo assim, não, mas eu tô... Não, mas relaxa, tipo, é quase que um pedido, assim, abre a porta, né? Tipo assim, permita que eu tenha acesso. É mais ou menos isso que você está dizendo, mas não assim, dessa forma, né? Mas é um negócio que eu acho até engraçado. Assim, ó, vai virar
a primeira frase, relaxa. Agora você... É engraçado, porque por você ter feito fisioterapia, você com certeza já escutou essa palavra mesmo, então mostra a sua experiência como paciente. Mas é uma palavra que eu não gosto de usar e eu evito, mas às vezes eu me pego utilizando essa palavra. É porque relaxa, a pessoa não sabe o que é relaxar, ela não sabe o que você quer. Talvez seja um erro de comunicação entre terapeuta e paciente. O desejo pode estar correto, mas a expressão que você está usando não é exatamente, é relaxar o quê, né? Não, mas a pessoa ela não tem a consciência corporal, ela não entende o que você quer dela. Então, por exemplo, você chega para a pessoa e fala, relaxa, ela começa a mexer o braço. Ela está contraindo a musculatura e aí está indo ao oposto do seu objetivo. Pois é. Então, assim, às vezes... Eu sempre achei muito engraçado isso. E hoje, talvez, tem alguns momentos que eu falo, respira, puxa o ar, solta o ar. Quando ela faz isso, ela esquece os membros, ela esquece o músculo. E a respiração, já existe bastante estudos que promove o relaxamento. Então, você pedir para o paciente relaxar, às vezes, respirar, ele vai relaxar mais do que você pedindo para ele relaxar. Porque relaxar onde? O quê? De que jeito, né? O que você quer. Justamente. Pois é, mas eu sempre achei muito engraçado essa abordagem, né? Porque o que surgia na minha cabeça é, tá, mas relaxar o quê? Entendeu? E outra, não sei qual foi o procedimento que você passou, mas às vezes um pós-operatório, você está sentindo dor e qualquer coisa que você faça, às vezes vai aumentar a dor. Então, se você começar a forçar o paciente, fala relaxa, ele fica até nervoso com você, porque ele está sentindo dor, você está forçando a dor nele e pede para ele relaxar. Tipo, é meio contraditório, é difícil isso. Sim, totalmente contraditório, né? Tipo assim, tá. Não tem uma resposta fisiológica de contração, que eu estou gerando um estresse no seu corpo e você tem que relaxar. Então, o corpo não quer isso.